A gente está vivendo, desde 2013, um cenário de profundo ódio na população brasileira em relação ao tema política. Ele começa, né, a ter essa inflamação na sociedade brasileira em 2013, quando a extrema-direita passa a ocupar as ruas, o que não acontecia antes, devido a uma grande influência midiática, a um grande acordo que queria a volta do PSDB num primeiro momento, que queria derrubar a imagem do que era a esquerda no Brasil, ou que era o PT, o Lula, Dilma, e que vai resultar numa perda de controle nessa inflamação e ter como consequência a eleição do Jair Bolsonaro em 2018. Isso gera uma inflamação ainda maior, porque quando você tem um cenário inflamatório, gente, pensa no seu organismo, né? Pensa no seu corpo. Quando você tem um cenário inflamatório, você está com o braço inflamado por um corte. Você precisa tratar aquilo. Você precisa criar um cura... Olha aí, o Eduardo tá ali. Dá um exemplo aí, vai lá, pronto, dá um exemplo. Tá ali com o corte. Imagina que inflamou, tá? Ele precisa cuidar daquilo. A sociedade é isso. Ela está inflamada em um lugar, você precisa cuidar. Você precisa que aqueles que têm o poder, que detêm o poder, que estão na situação de governo, ajam para cuidar da inflamação. Quando o Bolsonaro é eleito, e antes até com o Temer, você tem um cenário de jogar sal na ferida. Eles não desinflamam nada. Pelo contrário, Jair Bolsonaro vai pegar essa inflamação social e ele vai potencializar essa inflamação. Quando o Lula vence a eleição, a gente já está num cenário devastado. A gente está com essa inflamação que tomou conta da sociedade inteira. Então, o que é essa inflamação? É principalmente essa motivação odiosa. Esse ódio, ele vem e vai contaminando uns aos outros, convencendo as pessoas de que elas fazem parte de uma guerra. E por você fazer parte dessa guerra, e por você precisar vencer o lado maligno do comunismo, que é o que eles convencem, esses soldados digitais, você é capaz de qualquer coisa, porque você tem a convicção cega gerada pelo ódio. O ódio cega. Ele não abre margem para o contraditório. Então, por isso que eu trato dentro do livro Como Enfrentar o Ódio, além de tratar como enfrentar o ódio externo, é como a gente trata o nosso ódio. Como a gente se desinflama. Porque enquanto a gente não tratar o nosso próprio ódio, a gente vai continuar replicando isso. E a inflamação vai continuar. Então, o objetivo principal do livro, mais do que falar sobre o ódio sistêmico, é falar sobre o nosso ódio. E aí eu conto a minha história de como eu enfrentei o meu próprio ódio, de uma pessoa que foi autora do ódio. Eu fui um grande autor de ódio. Eu começo minha carreira vociferando esse ódio, colocando para fora esse ódio, e depois vou reconstruir as minhas certezas, dinamitar essas certezas e me encher de dúvidas. E aí eu começo o enfrentamento desse ódio. Então, o livro traz essa trajetória para fazer as pessoas entenderem, porra, eu preciso me livrar disso. Não é possível continuar vivendo numa sociedade onde eu realmente sinto que eu preciso sair gritando na cara de pessoas, fazendo M, ou gritando mito, e falando, botando o dedo na cara dos outros, e falando, vamos mudar tudo, Mesmo depois de 4 anos de um presidente completamente incapaz de fazer coisa alguma, principalmente em termos de mudança. Um presidente que só piorou toda a inflamação que existia na sociedade brasileira. Então, o livro é talvez uma porta de entrada para as pessoas questionarem o próprio ódio.